Bom dia a todos, a quem está aqui conosco no auditório do IEA e também a quem nos acompanha pela internet. Eu sou Laura Parente, coordenadora dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade, e tenho o prazer hoje de fazer a abertura de mais um seminário nosso com um tema extremamente interessante, pertinente à nossa atualidade, que é Economia Criativa, Inovação e Competitividade, cenário macroeconômico global e brasileiro. Nós teremos para tratar desse tema hoje dois convidados. A primeira delas é a Lídia Goldenstein, que é formada aqui na USP, ela é economista e doutora pela Unicamp. Ela foi analista do SEAD, pesquisadora do SEBRAB e assessora da presidência do BNDES e das secretarias de planejamento dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela é também autora do livro Repensando a Dependência, consultora da L. Goldenstein Consultoria e membro dos conselhos do Instituto da Moda e Design e da nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Quem vai iniciar a apresentação hoje é a Lídia, e, em seguida, nós teremos também a participação do professor Davi Nakano, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Ele é oriundo da própria USP, da Poli também, mas tendo feito a graduação em Engenharia Mecânica, e ele tem experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial, gestão do conhecimento e empresas de serviços profissionais. Ele é um dos membros do Observatório, do Núcleo de Apoio à Pesquisa, que é o Observatório da Inovação e Competitividade, e estuda os impactos da tecnologia nas indústrias criativas e as relações da economia criativa com outros setores produtivos. Então, nós teremos, como sempre, uma apresentação dos nossos convidados, que será dividida hoje entre a professora Lídia e o professor Davi Nakano. Essa apresentação, até o fato de serem duas pessoas, necessariamente fica um pouquinho mais longa, então a gente está trabalhando com a ideia que ela dure entre 50 minutos e 1 hora. E, na sequência, nós abriremos para os debates, com questões que eu espero sejam apresentadas tanto pelos que estão aqui presentes ao nosso auditório, como também por quem nos acompanha pela internet. Para quem quiser enviar questões pela internet, nós pedimos que enderece as questões ao e-mail iearesponde@usp.br. Eu vou repetir, o endereço de e-mail para envio de questões é iearesponde@usp.br. E nós solicitamos também que o envio de questões pela internet, se possível, seja feito um pouco antes do término da apresentação, à medida que as pessoas tenham na mente as questões, para que a gente tenha mais garantia de que elas cheguem a tempo de nós apresentarmos as questões aos nossos convidados. Lídia, muito obrigada. E, por favor. É um prazer muito grande estar aqui. Abusando do velho ditado, bom filho a casa torna. Eu fiz a minha graduação aqui na USP, então é sempre muito gostoso estar aqui de volta. A minha ideia hoje é tentar conversar com vocês sobre o tema economia criativa, mas de um ângulo que, em geral, não é o ângulo que o tema tem sido tratado. O tema está cada vez na moda no Brasil, e eu diria que, como tema muito na moda, correndo o risco de ser banalizado, a meu ver, de uma forma que não dá conta da importância desse tema, a meu ver, para a economia brasileira no momento atual. Para entender essa importância que eu estou dando a esse tema para a conjuntura e, mais do que a conjuntura, a meu ver, para a estratégia possível de sustentabilidade na nossa atual fase de crescimento, eu acho importante dar umas palavrinhas sobre o cenário internacional e como é que esse tema de economia criativa surgiu. Eu acho que a gente teria que partir da ideia da grande mudança internacional que vem ocorrendo a partir dos anos 80, com dois processos importantíssimos, que é a revolução tecnológica e a intensificação do processo de globalização.
Eu acho importante dizer isso porque o processo de globalização é uma coisa que sempre existiu. Os vikings estavam fazendo globalização na hora em que eles estavam pegando seus navios, suas canoas e explorando. A Companhia das Índias, que descobriu o Brasil, nada mais era do que um processo de globalização. Qual é a grande diferença no momento atual? A grande diferença é a intensificação desse processo, a velocidade e intensidade desse processo, que é extremamente alavancado pela revolução tecnológica pela qual nós estamos passando. Duas consequências imediatas a gente tira disso. Uma é o fato de uma mudança no paradigma produtivo internacional. Surge o que, no jargão de economia, é chamado de economia do conhecimento. O que é isso? Na verdade, é a ideia de que países, cidades, empresas estão cada vez mais afetados por algo que é muito mais determinado por intangíveis do que por tangíveis. O que quer dizer isso? Na verdade, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, de design, de software, de capital humano, de marcas, de processos produtivos, tem um impacto nas empresas, nas cidades e nos países que é maior do que o velho investimento em tijolo, cimento. Na verdade, você tem um peso dos ativos físicos cada vez menor como proporção dos investimentos e cada vez menor como o diferencial de competitividade, e eu insisto, das empresas, das cidades e dos países. Então, nesse sentido, você tem uma importância crescente do que é chamado de economia do conhecimento. A segunda coisa importante que explica o cenário econômico internacional é o surgimento das economias asiáticas como novos mercados, como os mercados produtores. Na verdade, a gente assiste ao que eu venho chamando de uma radical transformação da geografia econômica internacional. Nós temos aí uma verdadeira migração das manufaturas do mundo para a Ásia, mudando radicalmente a equação de crescimento de todos os antigos locais produtores de manufaturas. Então, a gente tem, de um lado, uma mudança nas formas de competição do mundo, de outro lado, uma mudança na geografia manufatureira, na geografia econômica do mundo. Quais as consequências disso? Quer dizer, de um lado, as fronteiras convencionais entre serviços e manufatura vão se esfumaçando. Fica cada vez mais difícil você dizer o que é um setor, o que é outro. É só pensar numa Apple. A Apple é uma empresa de serviços, a Apple é uma empresa de tecnologia, a Apple é uma manufatura, a Apple é tudo isso. A Apple é pesquisa, é desenvolvimento, é comércio, quer dizer, o sucesso recente dela, sem as lojas maravilhosas espalhadas em pontos estratégicos no mundo, também seria impossível. Ao mesmo tempo, o tipo de produção que ela tem sem manufatura em países asiáticos também seria impensável. Então, é importante a gente dizer que a fronteira convencional entre serviço e manufatura se esfumaça. A divisão entre manufatura e serviço de alta ou baixa tecnologia também deixa de ser importante, porque você tem inovações não tecnológicas numa Apple e você tem inovações tecnológicas. E eu poderia aqui, é pena que eu tenho pouco tempo, dar exemplos em vários outros setores nos quais a inovação, por exemplo, é na forma de distribuição e propiciada pelas novas ferramentas tipo internet. Você tem mudanças radicais no setor de confecção no mundo inteiro, que é um dos setores que mais emprega a gente, em função da utilização de softwares de logística por uma empresa espanhola que inicia o que, no jargão do setor, é chamado de fast fashion, que obriga uma mudança em toda a estrutura do setor de moda e confecção no mundo, do Bom Retiro à Gap nos Estados Unidos. Então, é importante a gente entender esses novos mecanismos. Por quê? Porque mesmo indústrias que eram consideradas de baixa tecnologia passam a ser altamente afetadas.
Então, uma indústria tradicional e de baixa tecnologia, como o setor de confecção, é afetado pela utilização de softwares sofisticados como logística de distribuição. Né? Então, de novo, surge algo que é o fato de que ativos de conhecimento não científicos passam a ser tão críticos como investimentos e gastos no velho conceito de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, o setor de serviços passa a ocupar um papel radicalmente diferente nesse novo mundo que a gente está vivendo. A grande questão é que os países, as cidades e as empresas sofreram um grande choque com essas mudanças. E, nesse sentido, a gente percebe que várias cidades, que eram importantes parques manufatureiros, e eu estou falando de Londres, eu estou falando de Barcelona, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de países e cidades que tinham uma estrutura manufatureira extremamente importante como geradora de emprego e de renda, perdem este parque manufatureiro e entram num processo de degeneração perigoso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, com desemprego crescente, com abandono de bairros inteiros. Né? Quer dizer, aquilo que a gente vê aqui no Brás e na Moca, a gente vê em Barcelona, a gente vê em Londres, a gente vê em inúmeros outros países e cidades. E alguns desses países começaram a entender que eles tinham que se reinventar e repensar a sua inserção internacional para, de alguma maneira, manter a atratividade e a competição das suas empresas e das suas cidades. É exatamente esta reflexão que, dentro desse contexto, que alguns países se destacaram promovendo novas estratégias de crescimento, todas elas baseadas nesse conceito de economia criativa. Eu não vou entrar em discussão das diferenças que existem do ponto de vista de definição do conceito. Eu vou, na verdade, falar, dado que a gente não tem tempo, do conceito maior. Por quê? Porque, no fundo, está se falando de todos os setores ligados à criatividade e novas tecnologias. Nós estamos falando de setores estratégicos para a geração de emprego e renda dentro desse novo paradigma que eu tentei rapidamente descrever para vocês, no qual os intangíveis, o conhecimento, tem um papel talvez mais importante, em muitos casos muito mais importante, do que os velhos investimentos em capital físico. Então, é exatamente percebendo que o novo e a capacidade de competição e de atração de investimentos sofisticados, de investimentos modernos, de investimentos com maior capacidade de geração de empregos, dado que a indústria não só estava migrando para a Ásia, como cada vez mais gerava menos emprego em função das novas tecnologias, é que várias cidades e países passaram a ter como foco principal das suas estratégias de crescimento e desenvolvimento a economia criativa. No lugar onde isto foi mais desenvolvido, que é no Reino Unido, eles escolheram 13 setores, que incluem propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidade, design fashion, filme e vídeo, software, toda a parte de música, toda a parte de publicidade, toda a parte de rádio e televisão, mas, como vocês podem ver, sempre ligado à criatividade e novas tecnologias. E, a partir daí, as experiências são inúmeras e são interessantíssimas, são experiências que mostram que toda a política industrial moderna, ao contrário do que se diz nos manuais que a gente importa aqui no Brasil, de que deixaram de existir, passaram, sim, a existir, porém, de uma forma também moderna, de uma forma muito diferente da velha política industrial, que tinha sido formatada para os anos 50 para uma indústria baseada em tangíveis. Então, a novidade é que toda a política industrial moderna é para o desenvolvimento desses setores. E aqui é muito interessante, porque as experiências de políticas públicas para alavancar esses setores são muito ricas e mostram que, muitas vezes, os governos possuem instrumentos e ferramentas para desenvolver esses setores que não são necessariamente só injeção de recursos, que existem uma série de outras possibilidades de atuação do setor público através de influência e liderança, através de estratégias claras, através de poder de regulação,
que podem alavancar esses setores, criando o que eu venho chamando de um caldo de cultura, que é um caldo de cultura que faz com que as cidades se transformem em grandes polos de atração, grandes polos de geração de empregos ligados a esses setores, que todas as pesquisas já mostram são empregos muito atrativos para jovens, empregos muito mais interessantes do ponto de vista dos jovens que pertencem ao mundo onde a necessidade de pertencença a tribos é cada vez maior e, portanto, você faz com que o jovem se sinta no mundo ligado à criatividade, novas tecnologias. São empregos melhor remunerados e, consequentemente, você está gerando uma massa crítica de consumidores mais sofisticados, com mais renda e com mais emprego, que alavancam e transbordam para os outros setores da economia. No fundo, eu estou dizendo o seguinte, olha, por que o cara vai comprar uma caneta Bic de plástico e tinta que custa, sei lá, R$1, deste formato, ou uma caneta Bic que custa o mesmo R$1, só que tem um design mais anatômico, que não machuca o dedo, que tem alguma criatividade, que tem algum tipo de investimento intangível que permita despertar algum tipo de atração para o mercado consumidor. Então, eu acho muito importante, porque nós temos não só políticas públicas que exigem estratégia e liderança, e não necessariamente recursos, como eu estava dizendo, mas temos também políticas públicas que significam alavancar, injetar recursos e fazer com que esses setores, de alguma maneira, tenham uma capacidade de se desenvolver. Eu acho que uma das coisas absolutamente fundamentais é a questão da regulação, que não exige políticas públicas. Para dar um exemplo, você fazer uma regulação exigindo uma lei ambiental para novas construções. Então, que os prédios tenham, de alguma maneira, algum compromisso com uma energia verde. Isso é uma maneira de você fomentar a pesquisa para energia limpa sem o setor público ter que necessariamente colocar dinheiro, né? Basta você ter a visão política e a liderança no sentido de dizer o seguinte, olha, a partir de agora, em São Paulo, você só pode construir um novo prédio se tiver tais e tais condições. Essa é uma maneira indireta e barata, do ponto de vista financeiro, cara, do ponto de vista de atuação política, de você incentivar o uso de determinadas energias. Isso serve para qualquer tipo de coisa, né? Acho que tem um outro ponto, que aí sim depende de recursos, que é a questão da infraestrutura. Obviamente que o Brasil está atrasado, nós ficamos 30 anos sem investir em infraestrutura. Então, nós temos um problema dramático, porque a gente tem o passivo do velho paradigma, nós não temos as estradas, os portos, as rodovias, as ferrovias do velho paradigma, mas nós não podemos esperar fechar aquele gap de atraso de investimentos para começar, daí, a investir nas necessidades do novo paradigma. Então, nós temos que fazer os portos, as rodovias, as ferrovias e a banda larga. Nós temos que fazer os dois ao mesmo tempo. Nós não temos esse tempo de espera para, primeiro, eliminar o nosso atraso em investimento, porque ficamos praticamente 30 anos sem investimento nessas áreas, né? Então, de novo, eu poderia aqui mostrar uma série de outras políticas públicas importantes, mas o que é importante ressaltar é o seguinte, o poder de liderança do Estado pode ser enorme. Depende do quê? Depende de uma visão estratégica e depende de ousadia, né? Nesse sentido, a importância de se entender os setores ligados à economia criativa como estratégicos para a sobrevivência, mesmo dos setores tradicionais da economia, é fundamental, porque é só com esta compreensão que você muda a sua forma de atuação de política econômica. Um exemplo claro disso é o BNDES, que, obviamente, é uma estrutura respeitabilíssima, obviamente tem uma importância absolutamente fundamental para a economia brasileira, mas é uma instituição que foi formatada para a indústria dos anos 50. Toda a capacidade de investimento do BNDES, toda a capacidade de mensuração e de julgar que setores devem ser apoiados ou não, está muito baseada na questão dos investimentos intangíveis. O BNDES
está fazendo um esforço grande, porém ainda não suficiente para entender que você tem uma série de setores que dependem muito mais de investimento em intangíveis, e mesmo nos setores, volto a dizer, tradicionais, cuja sobrevivência depende de investimentos intangíveis, o banco não está preparado para esse novo modelo de investimentos. No setor privado, o céu é o limite, né? Tanto nos velhos setores, cuja capacidade de sobrevivência depende de se reinventarem, utilizando esses investimentos em intangíveis. Eu acho que o exemplo, talvez, mais interessante que a gente tem, até porque aqui em São Paulo ele é de extrema importância, é o setor de confecção, que é considerado um dos grandes setores tradicionais, né? O setor de confecção, depois da construção civil, ainda é quem mais gera emprego na cidade de São Paulo. Portanto, a preservação desses empregos na cidade de São Paulo, eu diria que é fundamental para qualquer um que pense em uma política pública de longo prazo para a cidade. Não existe como defender esse setor fazendo barreiras ou tentando baratear a mão de obra para competir com a China. A única forma desse setor se manter competitivo é como? É através de marca, é através de design, é através de uma diferenciação que vem exatamente desses investimentos em intangíveis. E a gente poderia falar exemplos em todos os setores, teoricamente, considerados tradicionais, até porque, como eu insisto, os setores tradicionais ou deixam de ser tradicionais com esses investimentos ou estão fadados a desaparecer pela concorrência internacional. Nos novos negócios, o céu é o limite. E aí, depois, o meu companheiro de trabalho aqui vai falar um pouco mais para vocês, mas nós temos, com as novas tecnologias, todas as possibilidades de novos setores, antes não imagináveis, que vão desde lan houses e a importância das lan houses, até toda a questão de cinema de animação, toda a questão de música, de shows, e, por que não, toda a questão de software, toda a questão de videogames, setores que têm que ser vistos como tão ou mais importantes que as velhas indústrias tradicionais. E, nesse sentido, de novo, a gente ainda está muito atrasado. Eu gosto sempre de dar um exemplo, porque eu acho ele muito impactante, que é o cinema de animação no Canadá, que ele gera entre 200 e 250 mil empregos, ele gera uma exportação de 5 bilhões de dólares para o país, empregos estes sofisticados, de jovens, e empregos melhor remunerados. Ou seja, tem que se pensar esses setores como novos setores industriais com imenso dinamismo, e não pensar esses setores como marginais ou como ligados à área de cultura ou como setores que a gente, por caridade ou por algum tipo de política de inclusão social, vai cuidar, mas marginalmente, né? Eu acho que a percepção da importância desses setores do ponto de vista macroeconômico é algo que nós estamos ainda longe, infelizmente. E aqui eu não vou ter tempo de contar um pouco para vocês mais a fundo como é que foi essa experiência no Reino Unido, que é muito interessante, mas o que eu acho interessante a gente, então, aproveitar disso é para entender o momento atual do Brasil. Por um motivo muito simples. Eu acho que nós estamos passando agora por um período que, infelizmente, me lembra, os jovens aqui não vão lembrar, mas os mais velhos vão lembrar, o período dos anos 70 do Milagre Brasileiro, onde ninguém segurava esse país, né? A ideia de que está tudo pronto, estamos no momento de euforia, na época estávamos no momento do milagre, agora estamos de novo no momento extremamente positivo da economia, porém, nós não estamos percebendo que o tempo passa e nós não estamos utilizando essa oportunidade para, de fato, criar os alicerces que permitirão o Brasil manter esse crescimento de forma sustentável neste mundo cujo cenário internacional eu tentei mostrar para vocês. Eu acho que, apesar do otimismo reinante, do qual eu compartilho, quero deixar isso bem claro, nós temos algumas preocupações que são extremamente
a meu ver, prementes no ponto de vista de atuação do setor público e do setor privado, para que a gente consiga manter a sustentabilidade desse crescimento. Uma das coisas eu já disse, quer dizer, nós temos um atraso nos investimentos, nós ficamos praticamente 30 anos, depois do fim do milagre, até meados dos anos 90, sem investir em toda a parte de infraestrutura, mas, nesse meio tempo, o mundo mudou e nós temos ainda uma nova frente de investimentos necessária. O Brasil virou um grande exportador, tivemos uma mudança radical na nossa exportação de commodities. Sem dúvida, a nossa exportação de commodities nos permitiu acumular reservas e deu um colchão amortecedor que nos permitiu passar pelas crises internacionais de uma maneira muito mais cômoda do que nós passávamos em anos anteriores. A cada crise internacional que nós passávamos, o Brasil sofria especulação, fuga de capital, desvalorização cambial, retorno da inflação, necessidade de subjuros. Ao termos esse colchão amortecedor dado pelas exportações de reservas, nós conseguimos, sem dúvida, nos defender melhor das crises internacionais. Mas qual é a consequência disso? Uma delas está todo dia nos jornais, vocês estão vendo, é a valorização do real. Com impacto sério nas nossas exportações, a gente está perdendo competitividade, e com impacto muito sério também nas nossas importações. Então, nós estamos perdendo mercado lá fora e estamos perdendo mercado aqui dentro. O que significa que a nossa indústria vem perdendo fôlego de uma maneira cada vez mais explícita e mais preocupante. É nesse momento que tem surgido no debate a questão de diversificação versus especialização. Alguns dos meus pares economistas insistem em dizer que isso não é um problema. O Brasil pode se especializar na sua vocação agropecuária, de que a nossa agropecuária e nossa mineração hoje em dia é altamente sofisticada, que na nossa exportação de commodities nós temos tecnologia embutida, quer dizer, em cada frango que a gente exporta, nós temos projeto Genoma, nós temos logística, nós temos investimentos importantes de inovação, e que, portanto, dado que a China veio para ficar e mudou a curva de demanda internacional desses produtos, nós não teríamos problemas de nos especializarmos. Eu acho que esta opinião, a meu ver, é extremamente cega, por vários motivos. Primeiro, ninguém sabe o que vai acontecer com a China, e é óbvio que nós podemos enfrentar algum tipo de oscilação importante nos preços das commodities. Talvez não teremos, dado a demanda que a China terá, principalmente de alimentos, dada a sua população, será grande como sempre, porém é não conhecer história, não entender que oscilações de preço de commodities existem, podem ser menores do que no passado, mas ao mesmo tempo não são descartáveis como muitos querem crer. Mas digamos até que a gente não entre nessa discussão. Eu acho que tem uma outra discussão que está sendo esquecida, que é a nossa necessidade de geração de empregos. O Brasil ainda é uma economia, com tudo que vem melhorando, profundamente injusta. Nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes e nós temos que gerar emprego. Então, independente do preço das commodities, nós sabemos que, exatamente por conta da sofisticação do setor de commodities, ele é um setor que cada vez gera menos emprego. É um setor altamente intensivo em capital. Portanto, a necessidade do Brasil manter a diversificação, de alguma maneira, fazendo com que o nosso parque produtivo manufatureiro não se reduza ainda mais, é fundamental. E, a meu ver, a única maneira da gente conseguir defender este parque produtivo é através da indústria criativa. É através, exatamente, da criação de mecanismos
de valorização desse parque produtivo, de diferenciação e competitividade, que não seja proteção, baixo salário e fechar a economia novamente, cujas consequências, a gente sabe, seriam dramáticas. Portanto, a ideia de garantir a diversificação, garantir o nosso parque manufatureiro através dos investimentos em economia criativa, a meu ver, é a única estratégia de longo prazo que a gente pode ter para manter a competitividade do país. Eu vou mais. A China, no último plano quinquenal, já percebeu isso. Com tudo que ela, entre aspas, é a grande vitoriosa nessa nova divisão internacional do trabalho, nós, que acompanhamos a China mais de perto, estamos vendo que, mesmo lá, a questão do salário está deixando de ser um fator de competitividade. Uma parte da indústria está saindo da China para outros países, para Vietnã, para outros países da região, cuja mão de obra é mais barata. E, portanto, a China, no último plano quinquenal, botou como estratégia número 1 de crescimento o investimento nas indústrias criativas. Por quê? Porque a ideia é deixar de ser produtor de produtos made in China para passar a ser produtora de produtos design by China. Porque a ideia de que, através do design, através da diferenciação, é que nós temos, de fato, poder de competitividade e de valor agregado dos produtos. Então, eu insisto, eu não quero passar o meu tempo para deixar o meu companheiro Davi falar, mas eu acho que a garantia de maior sustentabilidade, a garantia de que nós não tenhamos, de novo, um voo da galinha neste crescimento, a meu ver, tão importante que o Brasil está voltando a ter, é nós termos uma estratégia de crescimento dos setores ligados à economia criativa. Esta, a meu ver, é a única maneira do Brasil manter um parque manufatureiro. Esta, a meu ver, é a única maneira de se manter como um polo exportador e, mais ainda, é a única maneira de se manter competitivo internamente no mercado doméstico brasileiro. Eu acho que é só assim, então, que os setores considerados tradicionais, inovando, tanto em produtos, como em processos, como em materiais, deixarão de ser tradicionais. E, a partir daí, terão capacidade de competir. Acho que é assim que nós, inclusive, garantiremos a geração de empregos, é assim que a gente garantirá empregos melhor remunerados, é assim que a gente garantirá empregos que exijam mais qualificação, e, a meu ver, é a melhor política de inclusão social que a gente possa ter, que seja uma política estruturante de longo prazo e não uma política de inclusão, de dar algum tipo de mesada ou semanada ou recurso sem levar a uma questão de cidadania, de inserção no mercado de trabalho, de inserção no mundo moderno para a população brasileira. Acho que, assim, nós não só construímos um mercado de trabalho mais robusto, como a gente constrói um mercado consumidor com mais renda, um mercado consumidor mais exigente, e é assim que nós obrigaremos a nossa indústria a se modernizar. Com um mercado consumidor mais exigente, um mercado consumidor que exija tecnologia, marca, qualidade e design, e que, portanto, pressione a nossa indústria para que invista nesses setores. Eu acho que, para finalizar, eu insisto na forma como eu comecei, de que, infelizmente, o debate da economia criativa tem sido visto muito como um uso de políticas paliativas, uso de políticas de inclusão social, uso de políticas culturais, que eu acho da maior importância, porém que não dão conta da importância desses setores, muito mais do que, não só, mas muito mais, setores que podem ser utilizados para políticas de inclusão, para políticas de distribuição de renda, mas que têm um impacto macroeconômico que, a meu ver, ainda não está na pauta da discussão da economia brasileira hoje. Muito obrigada.
dia. Eu vou... meu nome é Davi, né? O que eu vou falar agora aqui, eu vou complementar o que a Lídia falou. A Lídia colocou alguma coisa com relação à importância da economia criativa do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista do desenvolvimento, né? O que eu vou tentar fazer aqui são duas coisas, basicamente. Eu vou tentar colocar algumas coisas do ponto de vista de mensuração dessa economia, né? O que é isso, que é uma coisa que a Lídia não teve a chance de falar. Ela mencionou rapidamente que existe uma dificuldade do ponto de vista de método. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco disso. E depois eu vou falar um pouquinho de um setor que eu venho estudando há algum tempo, que é o setor de produção musical. E o que eu queria falar para vocês sobre o setor de produção musical uma das coisas que a Lídia colocou no sentido de dizer que coisas que acontecem, ou a atividade econômica de uma forma geral vai ser cada vez mais influenciada pelo que acontece na economia criativa, né? E o que eu vou falar para vocês é pegar um aspecto da produção musical, né, e colocar um pouco algumas coisas que estão acontecendo especificamente com relação a modelos de negócio, né? Todo mundo sabe que cada vez mais que nós usamos a internet, né, usamos a internet para comércio, né? E o que eu vou mostrar para vocês é algumas coisas do ponto de vista de modelos de negócio e distribuição virtual de fonogramas, tá? Eu vou usar aqui a apresentação. Bom, primeira coisa, como a Lídia falou, existe já há algum tempo uma série de um interesse crescente em economia criativa. O que eu procurei mostrar aqui existe uma série de estudos sobre economia criativa, né, que vão desde lá na Inglaterra, que é o estudo que a Lídia comentou, um dos pioneiros, 2001, estudos da UNCTAD, estudos de países, estudos da Unesco. Aqui no Brasil a gente tem especificamente 2 estudos que eu conheço, um da Firjan, né, e um aqui da Prefeitura do município de São Paulo. De Firjan 2008 e 2011 e aqui de São Paulo 2010, tá certo? Quando a gente está falando de economia criativa, né, nós estamos falando basicamente aqui de duas coisas. Em primeiro lugar, existe um conceito já bem mais antigo, que é o conceito de economia da cultura, né? A economia da cultura começa desde lá de, né, vamos dizer assim, artes tradicionais, museus, dança, orquestras, até as artes populares, passando por artes visuais, né, e cinema, né? O conceito de economia criativa, que vem se desenvolvendo aí nos últimos 10, 12 anos, ele inclui, além desse núcleo de economia da cultura, né, serviços que utilizam a criatividade aplicada. Então, por exemplo, arquitetura, publicidade, design, software, né, são atividades que normalmente são abarcadas dentro desse conceito de economia criativa. Tem umas dificuldades aí, né? Por exemplo, como a Lídia estava comentando, tem uma série de atividades ditas tradicionais que certamente envolvem algum tipo de atividade criativa, por exemplo, setor da moda, que a Lídia comentou, né? Moda, uma parte do valor é criado por uma atividade criativa. Uma boa parte depois é criado por uma atividade industrial, tá? Como é que você faz para separar o valor que é criado pela atividade criativa no produto? É um problema, né, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que ele se reflete aqui do ponto de vista de medição. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Isso aqui é um dado da UNCTAD. A UNCTAD mediu, né, participação de produtos e serviços criativos na economia mundial, né? Então, se você olhar aí, tem uma comparação de 2008, entre 2002 e 2008 de produtos e serviços criativos. O que eles incluem aí? Serviços de arquitetura, serviços de publicidade, produtos de design, plantas de arquitetura e assim por diante, né?
nós temos aí uma participação somada da ordem de uns 7, 8% das exportações mundiais, né? Agora, o que é interessante destacar é o dinamismo disso, né? Esse tipo de produto e serviço, ele cresce a uma taxa maior do que a taxa média. Uma taxa maior do que a média dos outros produtos e serviços. A Lídia estava falando um pouquinho da China, né? Isso aqui é uma outra tabela que está no relatório da UNCTAD, os principais exportadores de produtos e serviços criativos entre as economias em desenvolvimento, né? Se você olhar, a China aí está em primeiro lugar. O Brasil já ocupou uma posição melhor, mas ele não consta hoje na relação dos 10 principais exportadores. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma certa dificuldade do ponto de vista de medição de economia criativa e a diferença que existe entre os diversos estudos que a gente tem disponíveis hoje, tá? Então isso aqui é uma medição, isso aqui está no relatório da prefeitura, que foi feita uma comparação, né, entre os diferentes métodos, né, de mensuração de economia criativa, e aqui especificamente relacionado com o emprego. E aí você vê, né, a diferença que dá. Todos eles estão medindo emprego na economia criativa. E você tem uma variação bastante grande, né, de acordo com o que é que você considera como a fronteira da economia criativa. E se você perceber, o menor de todos é o da UNCTAD, que é aquele que eu tenho lá os dados sobre participação nas exportações. Então, aquele número, se você pensar que aquele número medido em de outras formas, daria muito maior. Tá? O que eu queria falar um pouquinho para vocês agora é especificamente de um setor que está lá no setor de economia da cultura, que é um setor tradicionalmente relacionado à economia da cultura, que é o setor de produção musical. Tá certo? Ele está associado à ideia de você vender conteúdo, né? E eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas há 10, 12 anos atrás, esse setor foi declarado como, aliás, a indústria fonográfica, que é a venda de música, ela foi declarada como morta, né? Porque com a internet, com a possibilidade da distribuição virtual, as pessoas correram para dizer que esse setor iria acabar, né? O que eu queria agora rapidamente só comentar com vocês são duas coisas. Em primeiro lugar, a gente não pode pensar que distribuição de conteúdo pela internet será alguma coisa que simplesmente baseada em compartilhamento de arquivos, né? Existe uma atividade econômica por trás disso que o compartilhamento de arquivos ele não suporta. A segunda coisa é que algumas coisas que estão sendo experimentadas e que serão definidas no mercado da música, elas vão acabar influenciando a maneira como se faz negócio na internet, né? E dentro dessa ideia, né, observar o que está acontecendo é importante para saber que tipo de transbordamento isso vai trazer para as outras atividades. Rapidamente, né, só queria falar um pouquinho sobre a cadeia da música. A gente está falando aqui basicamente de produção de conteúdo musical e a distribuição desse conteúdo. A distribuição desse conteúdo acontece de duas maneiras diferentes. Uma é ao vivo, né, e a outra é através do registro desse conteúdo e da sua posterior distribuição. E uma das maneiras que apareceu para você distribuir esse conteúdo registrado é a distribuição virtual, tá? Que é o que eu destaquei lá na caixinha azul escura. Tá? Aqui é só para dizer o seguinte, né? Se você olhar a cadeia da música, qual que é o impacto econômico que ela tem? Ela tem um impacto grande porque, relacionado à cadeia da música, você tem uma série de outras atividades que vão desde prestadores de serviço até produção de equipamentos eletroeletrônicos. Tudo isso está relacionado direta e indiretamente ao consumo da música,
né? O Brasil, por exemplo, perdeu, né, um pouco da capacidade aí na indústria eletroeletrônica. Agora, eu queria focar especificamente nessa parte azul escura, que é a distribuição digital. Tá certo? Como eu falei, tem uma certa ideia de que ninguém mais paga por música, né? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que essa ideia ela está mudando um pouquinho. Ela não é totalmente verdade, né? Apesar do mercado de venda de música ter caído drasticamente nos últimos 10 anos, ele caiu da ordem de 50%, né? Em 2011, as vendas digitais no mundo, né, elas atingiram 50% das vendas das vendas físicas, né? Então, só para você entender um pouco melhor, 33% das vendas no mundo foram através da internet, tá? E o que está acontecendo? Que é o que eu gostaria de comentar. Primeiro, no mercado de música, né, você está vendo o surgimento mais rapidamente de modelos de negócio diferentes. Por que especificamente na música? Aí é basicamente um problema técnico, né? Distribuir filme, distribuir texto pela internet enfrentava problemas técnicos que a música não enfrentou. Então, a distribuição da música na internet saiu na frente porque os arquivos eram menores, então a velocidade de distribuição menores era possível fazer, que no caso dos filmes agora que está começando a ser possível, né? E no caso especificamente de textos, tem uma certa dificuldade que você ler, né? Ler um texto eletrônico que tem uma certa dificuldade, vamos dizer assim, nossa, como consumidores isso, né? Uma das coisas que se fala, né, é que no Brasil as pessoas não pagariam por música. Isso aqui é a evolução das vendas das grandes gravadoras no mercado digital desde 2007, né? E se você olhar, em 2003 a participação das vendas digitais era 0, né? Em 2007 é 8% e agora a gente está chegando a 16% em 2011. Né? Uma coisa que não está mostrado aí é que desde 2009 o mercado brasileiro parou de cair, né? Ele caiu até 2009, ele caiu a mais ou menos 50% do que ele era nos anos 2000, mas no começo dos anos 2000, mas nos últimos 3 anos o mercado brasileiro parou de cair. Significa que essa participação, esse crescimento da participação das vendas digitais, ela representa um crescimento absoluto, não só um crescimento relativo, mas também um crescimento absoluto. Isso quer dizer que existe uma mudança, né, no comportamento das pessoas, né, que indica que aquela ideia de que não, as pessoas elas deixarão de ter interesse de pagar por certas coisas não é propriamente verdade. Qual que é o comportamento das vendas no Brasil? Esse é só um dado para mostrar para vocês. Compra por telefone já foi muito importante e é cada vez menos importante no Brasil, tá? Vendas pela internet, eu acho que basicamente porque os acessos e a popularização dos pontos de internet no Brasil eles aumentaram, então as vendas pela internet ultrapassaram as vendas por telefonia celular, né? E elas são as maiores hoje proporcionalmente. O que está acontecendo no mercado de distribuição digital, né? Tem aqui uma comparação de 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Número de varejistas, número de pontos de distribuição digital oficiais, tá certo? Eu não estou falando aqui de redes P2P, não estou falando aqui de distribuição não paga, estou falando de venda de fonogramas na internet, venda de música na internet. O número de empresas desde 2005 que foram abertas e que continuam ativas ou foram fechadas, né? Então aqui você vê, por exemplo, nos Estados Unidos 50% das empresas que surgiram desde 2005 já fecharam. A gente tem 27 empresas relacionadas nos relatórios das associações como ativas, né? No Brasil a gente tem 19, né? É interessante que a Inglaterra aqui tem, né,
A Inglaterra tem um esforço, a Lídia já falou isso, de suporte à indústria criativa, que você pode ver, por exemplo, aqui, né? O número de distribuidores digitais que a Inglaterra tem. Tá? Por que as empresas fecham? Por que as empresas fecham na internet? A gente foi atrás disso, daquelas 27 empresas ali, dentre as 27 empresas, quais são as principais causas? Né? Basicamente, não ter um bom modelo de negócio. O projeto foi abandonado ou não foi viável economicamente. Tá? Esses são os dois grandes ali. Depois tem outras situações que, às vezes, as empresas ou se fundem ou são compradas e depois fechadas. Né? Porque uma empresa maior compra uma empresa e a fecha. Tá? Mas você vê que, basicamente, inadequação, né, do modelo de negócio ao mercado tem sido a principal motivo de fechamento das empresas. Tá? Aqui é só uma coisa para falar de reclamações, eu não vou falar sobre isso. Tecnicamente, quais são as alternativas que você vê acontecendo em distribuição de conteúdo, distribuição de música? Você tem um modelo tradicional, que é baixar a música, né, que a gente conhece por download, e um outro que é também bastante popular, que é o chamado streaming. Você não baixa a sua música no seu computador, mas você ouve a sua música, né? Você procura a música em um determinado serviço e você ouve aquilo. Quais são as formas de geração de receita que esses negócios têm utilizado? Primeiro o primeiro modelo que foi bem sucedido, que é a venda por unidade. Você vai lá e você compra uma música, que é o modelo do iTunes. Né? Depois disso, apareceram uma série de variações de modelos de negócio. Né? Você tem um que é o principal catálogo de música no Brasil, né, que é o Sonora, trabalha desse jeito: é preço fixo com limite de consumo. Você paga uma mensalidade e você tem um certo limite de utilização que você pode ter. Existem tentativas de distribuição de conteúdo gratuito e receitas via publicidade, que na maior parte das vezes elas não conseguiram se viabilizar essas experiências. Tem algumas tentativas ainda. E depois, uma outra que está sendo chamado de um modelo freemium, que é o seguinte: até um certo limite é grátis, e as receitas são geradas por publicidade. A partir de um determinado consumo, você paga por ele. Né? Que aí você diferencia os consumidores ocasionais daqueles mais frequentes. Tá? Como é que está o uso de publicidade nos modelos de negócio? Tá? Isso aqui é um gráfico onde mostra para você o quê? 59% dos varejistas nos Estados Unidos usam publicidade, né? 30% não usam e cobram pelo conteúdo, tá? E 11% trabalham com esse modelo misto aqui, por isso que depende. Tá? O que eu queria comentar com vocês o mercado musical, o mercado de distribuição de música na internet, ele tem sido um mercado onde as experiências vamos dizer assim, em relação ao comportamento do consumidor, elas têm sido tentadas intensamente. Né? Então, diversos negócios, se você pegar desde nos últimos 5 ou 6 anos, diversas tentativas foram feitas, né? Diversos modelos de negócio foram tentados, né? Alguns conseguiram sobreviver, outros não. Né? A maneira como quais modelos de negócio vão ficar e quais modelos de negócio serão bem-sucedidos, vai acabar gerando um efeito de educação do consumidor, e nós vamos acabar nos acostumando com esses modelos que vão restar. Isso quer dizer que entender o que acontece com isso significa entender um pouquinho de que maneira negócios serão feitos a partir de agora. Tá? Eu quero só voltar
para o que a Lídia falou, né? Da questão do transbordamento do que acontece na economia criativa para outros setores. Esse aqui é um exemplo disso, né? O que eu argumento seja um exemplo disso. Todo mundo está acostumado a comprar, ou já está começando a se acostumar a comprar produtos físicos pela internet. Então você vai lá, você compra alguma coisa, você recebe na sua casa. Demorou um tempo para isso. Como é que vai ser a compra e venda de conteúdo pela internet, né? A gente está observando, os modelos de negócio não estão consolidados ainda, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas o que nós estamos observando nos últimos anos é exatamente a consolidação deste padrão de negócios. Eu só queria fechar o seguinte: 3 áreas que nós estamos especialmente, e quando digo nós, sou eu, a Lídia, mais outras pessoas, estamos especialmente interessados agora nesse sentido de quais são os, não só do ponto de vista da atividade, da importância da atividade em si, mas também do ponto de vista do estabelecimento de tendências para os outros setores, 3 áreas que a gente tem um interesse específico. Um é na área de design, né? O design, ele é a combinação, ou vamos dizer assim, o design, nosso interesse no design é no sentido da combinação entre criatividade e tecnologia. Isso vai definir novos produtos, novos serviços e novas tendências para as outras indústrias, né? Uma área que é especialmente interessante hoje, né, é na área de games, né? Por que a área de games, mesmo que você não seja um jogador, tá certo? É porque as empresas de software hoje estão começando a olhar as interfaces que são criadas pela indústria de games como as interfaces para serem utilizadas na comunicação com as pessoas. Então, empresas que desenvolvem software com as mais diversas aplicações, elas estão observando o que é desenvolvido do ponto de vista de interface com o usuário na indústria de games para fazer isso. Então, daqui a pouco, o que a gente vai ver, ou, aliás, a gente já está começando a ver isso, você vai entrar na internet, a interface, a maneira como você vai interagir na internet vai vir um pouco daquilo que acontece na indústria de games. E a terceiro lugar, né, quais são os modelos de negócio que vão aparecer, né, que é o que eu comentei um pouco agora, né, na distribuição de conteúdo, né? E aí você vai ver isso está acontecendo agora, especificamente em música e filmes, né? Filmes agora, nós temos negócios chegando no Brasil de distribuição de filmes e você está começando a ver isso agora, né? Como é que você vai fazer isso, né? Como é que todos nós vamos comprar essas coisas no futuro? Isso está sendo definido agora. Obrigado. Muito obrigada, Lídia e ao Davi. A gente abre agora para o debate e eu preciso avisar quem está nos acompanhando pela internet que há um problema no e-mail da USP que não está funcionando hoje. Então, quem tiver interesse em nos mandar perguntas, nós pedimos que use um outro endereço de e-mail, que é o oicusp@gmail.com. Eu vou repetir: perguntas pela internet, por favor, que sejam enviadas para o endereço oicusp@gmail.com. E eu abro aqui, enquanto isso, para as inscrições no auditório, quem tiver perguntas para fazer. Eu peço, por favor, sempre quem for apresentar a questão, que se identifique indicando o nome e instituição de origem, para que a gente possa gravar aqui. Obrigada. Meu nome é Ralu. Meu nome é Ralu, eu sou da FEA USP. Eu queria fazer uma pergunta para a Lídia, com relação a essa questão da economia criativa, né? Assim, o desenvolvimento da economia criativa leva àquilo que os teóricos, né, da relações internacional chama de governança global, né? E nessa governança global se faz então os designs e se faz os mapas, né? Se faz então as estradas, né? E as bandas largas e tudo isso
que eu acho que a dificuldade maior aí, no caso, seria a questão do direito, né? Ou seja, estabelecer uma legislação para que isso funcione de forma adequada, né? Então, por exemplo, você citou o exemplo do Reino Unido, né? O exemplo do Reino Unido talvez não tenha problema, né, com relação a essa questão das estradas, né? Porque a Inglaterra teve um período que foi o maior país colonizador, né, do mundo, né? Então, acho que não tem problema. Agora, com relação ao aspecto, assim, voltando para a realidade do Brasil, eu acho que existe uma série de problemas, né, com relação a essa economia criativa, né? Então, assim, até onde eu consigo ver, eu acho assim que no Brasil essa questão da economia criativa, se ela for desenvolvida, ela tem que ser feita com organizações internacionais e agências internacionais, né, para que, vamos supor, comande e legisle esses processos, né, que são muito difíceis, né, que alguns até tem que ser, tipo assim, na OMC e em outras organizações assim desse porte, né. Eu não sei, assim, você citou 2 casos, né, o exemplo de São Paulo e o exemplo acho que do Rio, né, do Rio de Janeiro, da Firjan, né. Eu não sei se você pudesse falar, detalhar um pouco, né, esses exemplos, né, como é que está sendo feito, que agências internacionais está alavancando esses processos, né, quem que está participando e como é que é a arquitetura desses projetos, vamos dizer assim. Senão a gente ficaria só no exemplo do Davi, né? Essa questão só da eu não sei se entendi bem a sua pergunta. Quer dizer, eu acho que tem, obviamente, legislações internacionais e acho que organismos como a OMC têm que permanentemente se atualizar, dado que o valor intrínseco dos produtos e as possibilidades de se fazer políticas de proteção, políticas de todo tipo vão mudando com as novas tecnologias. Vou te dar um exemplo. Você pode ter uma política altamente protecionista num país hoje, eficientíssima, só com barreiras ligadas a questões regulatórias de saúde pública, de novas energias limpas, de mão de obra infantil. Então, as organizações internacionais vão ter que se atualizar, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que tem uma imensa margem de manobra e de políticas e de estratégias e de questões que podem e devem ser colocadas, quer pelas nossas autoridades aqui, quer pelo nosso setor privado, quer pela sociedade como um todo, né? A questão das políticas... o que acontece é o seguinte: eu acho que São Paulo é muito grande, São Paulo é muito complexo. As coisas acontecem em São Paulo, independente da gente pensá-las ou não, né? Aquela pesquisa que o Davi estava falando sobre economia criativa em São Paulo para a prefeitura, eu fui uma das pessoas que participou da pesquisa. E uma preocupação nossa ao fazer a pesquisa era que a gente desenvolvesse uma metodologia que tivesse sentido, quer pela base de dados que o Brasil tem, que tem restrições, é óbvio, quer para que nós pudéssemos fazer exatamente o que o Davi mostrou, que é comparar com as questões internacionais e com as pesquisas internacionais, que a gente tivesse algum tipo de comparabilidade. A pesquisa da Firjan engloba tudo. Pela pesquisa da Firjan, a gente tem 16%. Eu acho que é um exagero. Ela deixa amplo demais. A gente preferiu, até para não ser acusado de estar querendo inflacionar o tamanho do setor, né, a gente preferiu ser muito mais rigoroso, mas o impacto que já existe na cidade de São Paulo é muito grande. Alguns setores de economia criativa e o setor como um todo na cidade de São Paulo já justificaria uma política muito mais atenta das nossas autoridades para o setor. Quando eu comecei a fazer esse projeto com a prefeitura, eu me lembro que eu fiz uma piada com o secretário da Cultura, dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo isso para a próxima vez que tiver uma crise, em vez de cortarem o orçamento da Secretaria da Cultura e darem mais
subsídios para a indústria automobilística, eles percebam que os setores ligados à economia criativa geram muito mais emprego melhor remunerados e que vão alavancar muito mais a cidade do que o setor da indústria automobilística. Então, na verdade, eu acho que o debate no Brasil envelheceu. A gente, depois de um período em que política pública ficou muito associada à ditadura militar, o último plano estratégico de crescimento de longo prazo que o Brasil teve foi o segundo PND, na época do Geisel, que é o período que eu disse para vocês que você falar, era o período que eu estudava aqui na USP. Você, em classe de aula, falar, e isso me aconteceu aqui em sala de aula na economia, eu chegar para um professor que está dando aula de economia brasileira e questionar a opção, qualquer tipo de coisa, não importa. Eu tinha 18 anos e estava estudando economia brasileira pela primeira vez e comecei a questionar qualquer coisa. O professor me chamou em sala de aula, em público, de comunista, porque eu estava ousando discutir o segundo PND. Aliás, não era nem em relação ao segundo PND, eu estava discutindo o plano de metas do Kubitschek ainda, mas qualquer questionamento você era uma subversiva. E o clima do país era isso, ninguém segura esse país. Nós, hoje em dia, sabemos que, apesar de méritos do segundo PND, uma série de problemas que a economia brasileira enfrentou depois por 30 anos foram em decorrência do segundo PND. Ou seja, nós jogamos fora a criança e a água junto. E o debate sobre política industrial, sobre política pública no Brasil, durante muitos anos, ficou interditado, porque isso era associado a uma visão velha da economia. Enquanto isso, os países desenvolvidos estavam fazendo políticas industriais, políticas estratégicas de crescimento, só que todas elas voltadas para esses novos setores. De fato, os países abandonaram. A Inglaterra abandonou uma série de indústrias tradicionais que saíram da Inglaterra. Porém, existe uma imensa gama de políticas públicas voltadas para esses setores novos. Software, videogames, quer dizer, a última crise, 2008, todos os textos que eu li, e não foram poucos, eu posso mostrar para vocês, sobre como estratégias de sair da crise produzidos por as mais diferentes instâncias no Reino Unido passavam por setores da economia criativa. Era setor de energia verde, era videogames, era software, era toda a parte de publicidade e editoração. Quer dizer, fenômenos como o Harry Potter têm impacto macroeconômico. Aquilo virou uma indústria em torno daquele único livro. Então, a ideia é de que você cria um caldo de cultura que gere Harry Potters da vida, que gere determinado tipo de conhecimento que depois vai transbordar para todos os outros setores. O Rio de Janeiro, eu acho que, até porque o Rio estava numa situação muito mais crítica do que São Paulo, não tinha uma base industrial como São Paulo tinha, o Rio de Janeiro se despertou para essa ideia de economia criativa na frente do que São Paulo. Mas, a meu ver, ainda muito voltado só para coisas ligadas a coisa de música, de samba, e mais setores ligados à economia da cultura. Eu acho que ainda não existe essa percepção de que é algo que abarca de uma maneira muito mais profunda todo um projeto de crescimento do país. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. A gente tem uma pergunta aqui no auditório. Antes disso, eu vou pedir licença para fazer a leitura de duas perguntas que nos chegaram pela internet, e vou aproveitar que eu estou no microfone e também vou pedir fazer uma pergunta a vocês. Na verdade, vou começar por ela. Primeiro, eu acho que vale a pena, Lídia, você nos contar um pouquinho sobre a experiência da Grã-Bretanha, que você mencionou, que me parece que está muito ligada à questão de políticas públicas
e particularmente porque você falou da Grã-Bretanha, falou muito dessas pesquisas que foram feitas aqui em São Paulo por governos locais, né? Então, um pouco, talvez, se fosse possível, diferenciar que tipos de políticas públicas nos diferentes níveis são as políticas interessantes ou que deveriam começar a ser discutidas, né, para o incentivo a essa indústria criativa. E eu já chamo a atenção que eu acho extremamente importante isso que foi trazido hoje aqui no nosso debate, na apresentação, que é começar a qualificar isso, que, como a Lídia disse, está virando moda se falar de indústria criativa, né? E que o que é isso, né? E que vai muito além de simplesmente ser um setor pequeno, marginal na economia, mas que pode significar, inclusive, uma reformatação, um redesenho do que são os setores tradicionais, né? Então, esse seria o meu comentário. As perguntas que chegaram pela internet. Nós temos uma pergunta apresentada pela Paula Salomão, que é mestranda em Engenharia de Produção aqui da Poli, e ela pergunta ao professor Davi: como é feita a gestão de projetos inovadores no âmbito da economia criativa? Existe alguma ferramenta de gestão que vem sendo empregada nos setores citados? E a outra questão, são duas questões que são apresentadas pelo Luiz Cláudio Pereira e são dirigidas à Lídia. A primeira delas: o Brasil não perde dinheiro, empregos, distribuição de renda com o café commodity do Brasil? Exemplo, café design da Colômbia? Não sei se fica claro para você qual é a questão. E a segunda questão que ele apresenta é: a economia criativa não deve ser aplicada a todos os setores da economia? Comércio, serviços, indústria, agronegócio? E eu passo para você, que tem uma questão a fazer. Você, por favor, se identifica. Claro. Meu nome é Marta, eu sou do jornal Valor Econômico, e eu queria saber da Lídia o seguinte: há cerca de 2 semanas, o governo federal divulgou uma política industrial que está voltada especificamente para a indústria de transformação, até por conta desse cenário que a senhora traçou muito bem aí, falando um pouco da concorrência maior, tanto no mercado em termos globais, quanto no mercado doméstico, e uma sensação de perda de competitividade da indústria de transformação, né, na concorrência para exportação quanto para importação, quanto com os importados. Eu queria saber o seguinte: a política industrial do governo federal ela é muito voltada à indústria de transformação e nesses termos mais conservadores, olhando a indústria de transformação de forma mais convencional, né? Eu gostaria de saber como a senhora acha que a política industrial, pensando nessa questão de que a economia criativa não tem efeitos estritos, né, que ela transborda para os setores de manufatura tradicionais, aí, como é que a política industrial do governo federal poderia abarcar, né, a economia criativa dentro dessa questão de tentar olhar um pouco mais e ter uma política voltada para a indústria de transformação. A senhora citou, por exemplo, o BNDES, né, que, apesar do trabalho importante, respeitável que fez aí em várias décadas, tem um formato muito voltado aí para o investimento dos tangíveis, né? Todos os critérios de avaliação, de acompanhamento, de aprovação de financiamento são para investimentos em tangíveis. Quer dizer, como é que o BNDES pode mudar isso, né? O investimento para intangíveis e olhando também o quanto esse investimento para intangíveis pode também ser feito dentro da indústria de transformação. É isso. Deixa eu só responder rapidamente aqui a pergunta que foi feita. Eu desconheço, se eu entendi bem a pergunta, eu desconheço métodos específicos de gestão para projetos culturais, né? Na verdade, eu acho que essa é uma área que precisa de desenvolvimento, porque certamente existem algumas características específicas para esse tipo de projetos, e o que acontece hoje é que o corpo de conhecimento na área de gestão de projetos, vamos dizer assim, está fortemente voltado para a gestão de projetos de grande porte, né? E isso traz algumas dificuldades. Traz algumas dificuldades tanto do ponto de vista do próprio empreendedor, né? Nessa área, muitas vezes o emprego o emprego não, a atividade é uma atividade empreendedora, né?
E para alguém que trabalha nesse tipo de setor, entender e aplicar os métodos que existem aí, tradicionais, de gestão, talvez seja complicado, né? Então, eu diria o seguinte, eu desconheço, né, para a pessoa que fez a pergunta, eu desconheço métodos específicos e eu diria mais ainda que essa é uma área que merece atenção do ponto de vista de desenvolvimento de conhecimento. Bom, eu tenho aqui todas as perguntas possíveis e gostosas de responder. Eu vou começar pela questão do café, que eu acho que é um exemplo fascinante. Sem dúvida, a gente pode exportar café ou a gente pode importar Nespresso, que é um exemplo. O que é o Nespresso? É intangível em cima de intangível em cima de intangível. Quer dizer, a gente está tomando o mesmo café, só que a gente compra a máquina, a gente compra a embalagem, a gente compra o design. Agora eles estão sofisticando. Se você vai para Paris ou Nova York, aqui em São Paulo também tem clubes, e você degusta, quer dizer, tem uma parafernália de investimentos intangíveis em torno do mesmo cafezinho. Então, você pode vender 1 tonelada de café em saco, sem nem moer, ou você pode moer, ou você pode encapsular, ou você pode criar uma história em torno do café. Isso é o exemplo típico da mistura entre tangível e intangível, serviços e manufatura. Mas serve para café, mas serve para tudo. Tem toda a razão quem fez essa pergunta. Um outro exemplo é a sandália havaiana. A gente sabe que a sandália havaiana era vendida em botequim, era proibido entrar com sandália havaiana em qualquer shopping na cidade de São Paulo, e ela hoje em dia é vendida por 30 euros em vários lugares do mundo, e algumas até mais, né? E virou... O que tem naquilo? É o mesmo plástico, é a mesma tirinha. O que tem de investimento lá? É o intangível, né? Está se vendendo, não é o plástico da sandália, mas é o Brasil, é a praia brasileira. Agora, isso vale para roupa, isso vale para calçado, isso vale... os aficionados, tem um aqui na sala da Apple, do Mac, estão comprando o quê? Além da tecnologia. Tem um intangível, uma cultura em torno e uma história em torno daquele computador e daquela empresa. Ou seja, sem dúvida nenhuma, esta é uma questão que perpassa e perpassará cada vez mais cada um dos setores. Aí eu entro na história da Inglaterra. Só para darem um dado para vocês, em 1970, o investimento em intangíveis era 40% dos investimentos em tangíveis, isso no Reino Unido. Em 2004, essa proporção inverteu e passou a ser 130%. Ou seja, o investimento em intangíveis, hoje em dia, é muito maior. O presidente da Fiat me disse, numa oportunidade que nós estávamos num debate juntos, que o investimento num carro novo é muito maior, é mais de 60% em design. E quando ele está falando de design, é design do banco, é design da lanterna, é o design do modelo, é a cor que vai ter. Eles têm, no mundo todo, laboratórios de experiência relacionados à moda para saber qual é a cor que vai ser a cor da moda em 2020, ou sei lá, 2000 e quando, porque eles têm que desenvolver pigmentação e tintas, então tem a discussão da moda, da tendência, do design e do investimento em si, que é a tecnologia de desenvolver aquela cor, naquela tendência, com aquela pigmentação. Portanto, isso está em qualquer produto. E qualquer produto deixa de ser um mero produto na hora em que você vende este produto de uma maneira diferente, né? E isso, eu acho que foi a grande diferenciação no Reino Unido. Quer dizer, a história lá começou... Quem primeiro começou a falar de economia criativa foi na Austrália, e aqui eu confesso de público, em rede, meu pouco conhecimento sobre o processo na Austrália. Mas, em 97, no governo Blair, e até foi muito interessante, nós trouxemos aqui o ministro da Indústria, Comércio e Desportos, que introduziu isso no governo inglês, e ele contou como é que foi essa experiência. E é interessante, porque, além de engraçada, mostra como ou é uma estratégia política que perpassa todas as instâncias de governo, ou é fadado a ficar uma coisa marginal. Então, ele conta que ele convocou uma reunião com todos os ministros da Fazenda, ministro do Planejamento, ou os correspondentes nossos,
e chamou pessoas das áreas criativas. E os ministros vieram com uma cara de tédio, porque tinham que ir, o outro ministro, afinal, tinha convocado, cada um com uma falinha escrita por um assessor, até que, no decorrer da reunião, um determinado empresário, que é empresário da área de moda e confecção, mas que é um empresário não só muito reconhecido na Inglaterra, como de muito sucesso, é um cara de sucesso como empresário, como estilista e como líder de opinião, começou a falar desses conceitos de economia criativa, e o ministro, que era muito engraçado, contando que todos os outros começaram a esconder o seu papelzinho assim formal e começaram a participar da reunião e perceber que ali tinha, sim, um assunto. Qual é a grande diferença? Quer dizer, eles criaram o que eles chamaram uma task force, uma força-tarefa que envolvia todos os ministérios e importantes setores do setor, importantes industriais e empresários do setor privado. Não só para mapear o potencial, e aí tem esses dados que o Davi já mostrou uma parte. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, o primeiro mapeamento foi em 99. O segundo foi em 2001, que já mostrava que era 5% do PIB. O mapeamento de 2006 já mostrava que era 6,4% do PIB. Eu não vou ficar mostrando os dados aqui para vocês, eu posso passar depois, mas mostrava que o setor já era o responsável pelo crescimento das exportações, pelo crescimento do emprego e grande responsável pela atração de turismo e grande responsável para a Inglaterra ter voltado a ser, depois de um período de baixa, um grande foco de turismo internacional. Uma ideia interessante é o papel que, por exemplo, teve a Tate, a nova Tate, a Tate Modern, nesse processo, né? O diretor da Tate contou como foi esse processo, e aí eu entendi o que aconteceu quando veio uma inglesa aqui que nós convidamos para desenvolver essa metodologia para a prefeitura, e a gente, obviamente, como paulistano orgulhoso, levamos ela na Sala São Paulo. Ela olhou em volta e falou assim: nossa, não deu certo, né? E todo mundo ficou constrangido. Como não deu certo? Eu falei: não deu certo, olha esse entorno, né? Aí você vê o que aconteceu com a Tate Modern, que simplesmente mudou a fronteira da cidade de Londres. Não sei se vocês conhecem, a Tate Modern era uma usina de energia abandonada há 10 anos, que estava do outro lado do Tâmisa, e todo o processo de tornar aquilo um polo cultural envolveu todo o bairro. E a cidade que parava, né, eu tenho amigos que moraram em Londres 20 anos e nunca tinham atravessado para o outro lado, eles incorporaram a população e geraram empregos e criaram todo um movimento de mudança radical em toda a estrutura educacional, do pré-primário, passando todo o ensino ginasial, quer dizer, mudou a educação, mudou o foco na educação, mudou o tipo de estudante e de conteúdo de estudante que você está criando. Então, é isso que eu digo quando a experiência inglesa é muito interessante. Quer dizer, eles mudaram o currículo do ensino primário do país em função deste novo olhar do que é um novo cidadão e um novo consumidor e um novo cidadão que participa de um mercado de trabalho que tem novas exigências, né? Quer dizer, você quer que o cidadão tenha, entre outras coisas, um olhar e uma percepção de criatividade. Só para não tomar todo o tempo, mas uma palavrinha sobre a questão do BNDES. O BNDES tinha, infelizmente, ele se aposentou, um diretor que chegou a ser diretor de mercado de capitais. Eu acho que é extremamente interessante, porque mostra alguém de muita visão, cuja tese na COP, no Rio de Janeiro, foi sobre ativos intangíveis. Foi a primeira tese no Brasil sobre isso. Eu tinha sido colega dele quando eu trabalhei no BNDES, e foi um período que ele ficou afastado do banco. Quando ele voltou para o banco, toda a ideia dele foi de tentar mudar as métricas do banco para o banco se modernizar e poder financiar. Porque como é que o BNDES financiava? Como ele financiava tijolo, cimento e máquina, ele queria ter um ativo tangível como garantia. Nenhuma dessas empresas que o Davi está falando, ou uma Apple, para voltar no velho exemplo, teria condições de pegar empréstimo no BNDES. Por quê?
Porque essas empresas não têm ativos tangíveis, ou quando têm, eles são uma proporção muito menor do que os intangíveis. Portanto, elas não têm as garantias que o BNDES exigia no modelo tradicional de financiamento. Consequentemente, elas não tinham porta de entrada lá. Então, essa pessoa que foi diretora, o Eduardo Hatfingel, começou a introduzir dentro do banco novas métricas para o banco ir se modernizando. Esse é um processo lento. Ele será um processo mais rápido se a sociedade pressionar o BNDES, se as nossas empresas pressionarem o BNDES. O grande problema é que não adianta achar que o BNDES sozinho vai mudar ou que os nossos governantes sozinhos vão mudar. Eles são um reflexo da sociedade, das demandas da sociedade. A hora que esses setores forem setores mais parrudos e com mais força, quer dizer, aí é uma coisa de um lado estimular o outro, né? Quer dizer, e o exemplo inglês é muito claro da parceria público-privada, um lado pressionando o outro para a modernização. Um grande exemplo, que o BNDES já tem também, mas é tudo proporcionalmente pequeno ao que ele financia, digamos, da indústria tradicional. É toda a questão de venture capital, toda a questão de risco, toda a questão de inovação que vem nesses novos formatos de surgimento de empresas modernas, né? O grande investidor de venture capital, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, ainda é o Estado, né, por diferentes mecanismos. Né? Isso no Brasil é considerado pecado. Né? Nós também só conseguiremos que isso deixe de ser pecado e tenha na hora que a gente conseguir baixar ainda mais a nossa taxa de juro, porque isso é uma questão que impossibilita o nosso sistema financeiro privado ter interesse por qualquer outra coisa, na medida em que ele tem um porto seguro com taxas de juros elevadas. Então, é por isso que eu volto a insistir, é uma questão macroeconômica que tem a ver com toda uma estrutura construída ao longo de muitos anos no Brasil e que a gente tem que rapidamente mudar. A grande questão é o seguinte, o mundo não vai esperar a gente, né? Ou a gente muda já, ou nós teremos uma surpresa triste de perceber que a gente perdeu uma janela de oportunidade única. Bom, se não há mais questões, acho que tenho a impressão que a gente está também no nosso limite de tempo aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Lídia e do Davi. E, sem dúvida, eu acho que a gente pode já pensar em programar para o segundo semestre, Davi, uma continuação da discussão desse tema, e a Lídia também estando disponível, porque eu acho que é fundamental que a gente evolua, use esse espaço que a gente tem aqui para debater mais essas questões. Acho que, se nós não fizermos isso, essa necessidade premente que a Lídia está indicando de que o Brasil comece a pensar novas políticas que permitam que a discussão do desenvolvimento econômico vá para um outro patamar e que a gente, de fato, não perca essa janela de oportunidade, a gente está realmente, é uma função nossa fazer esse tipo de debate aqui e esse tipo de contribuição. Então, desde já, o meu muito obrigado em nome do Observatório e o convite para a gente continuar esse tema aqui.